Todos os jogos de JoJo's Bizarre Adventure explicados e desbravados. JoJo é uma franquia de anime e mangá de muito sucesso, mas existe um fato triste sobre a franquia como um todo. JoJo não tem tantos jogos quanto deveria. Mas hoje você vai conhecer todos os jogos oficiais de JoJo e entendê-los completamente. Existem jogos muito bons, outros nem tanto, mas uma coisa eu posso te dizer, nenhum deles é genérico. E o que não é genérico de jeito nenhum é o Opera GX. O navegador já era poderoso que nem o Star Platinum antes, mas agora ele se tornou o Opera GX Requiem praticamente. O que eu quero te mostrar são os temas da loja do GX Mods. É muito tema foda, muito tema maneiro, mas eu vou te mostrar alguns dos meus favoritos e esse do Gojo aqui é muito bom. E você pode ter preview de várias coisas. É que dá pra mudar até como são os sons do clique do teclado. Quando você, fecha uma aba, é só clicar em Style Mode. Olha só. Quando a gente ativa a música, esse daqui do Zoro, vamos ver como fica. Ficou bem legal. O Zoro sola. Olha só o que acontece quando a gente coloca uma nova guia. É o meu favorito. E ele tem dois modos, um noturno e um diurno. E olha o diurno. Conseguem perceber o antes e depois nos ícones? A princípio ele muda o ícone do navegador. E se tem uma coisa que eu gosto também são os shaders, mas esse aqui é o meu favorito. Simplesmente eu navego no meu YouTube e tem bolhas aqui. A gente consegue desabilitar e controlar isso livremente. É só desabilitar e colocar shaders nenhum. Se eu não gostar de ouvir sons no navegador, a gente também pode mudar aqui, E agora uma coisa que chamou muito minha atenção no novo Opera GX é que simplesmente existe um botão novo que se chama pop-up. E você consegue trabalhar ou fazer qualquer outro tipo de coisa enquanto você assiste o seu anime favorito, enquanto eu tô fazendo o roteiro desse vídeo, você acredita? Agora você pode me dizer que tem preguiça de mudar de navegador porque todas as suas configurações e preferências estão em outro navegador, mas o que eu digo pra você é, configuração, clica em sincronização, importar marcadores e configurações, aqui vão ter vários navegadores buchas e um deles é o que você usa provavelmente, você escolhe um e clica em importar, todas as suas configurações do outro navegador estão aqui, você vai continuar nesses navegadores buchas, clica no link da descrição e vem pro Opera GX. Esse é o JoJo 99, o maior canal de JoJo da América Latina. Se inscreve e curte agora, ou teu pai é uma menina. Mysterious Shock. 今始まる未体験スタンドバトル。スーパーファミコン、ジョジョの奇妙な冒険。 Se você acha que a primeira adaptação jogável de JoJo's Bizarre Adventure foi aquele clássico de luta de arcade nos anos 90, é melhor sentar e respirar fundo e se preparar, porque a verdadeira estreia de JoJo no mundo dos games foi muito antes disso. Na verdade, 6 anos antes, lá em 1993, exclusivamente no Super Famicom. Isso é, a versão japonesa, o console que a gente chama de Super Nintendo aqui no Brasil. Um jogo que mistura RPG com visual novel baseado diretamente na parte 3 de JoJo Stardust Crusaders. Só que esquece tudo que você conhece do enredo original, porque esse jogo faz questão de recontar a saga de Jotaro e sua turma de um jeito bem particular. Desde o primeiro segundo dá pra ver que essa adaptação toma liberdades criativas bizarras, e isso não foi só um trocadilho com o nome do anime. O jogador assumiu o controle dos Crusaders seguindo a jornada épica até o confronto final contra o Jill. Uma coisa que eu não deixei tão claro, que é um misto de point and click com RPG tradicional. Tinha um menu de itens, sistema de status e até um sistema único chamado Biohitten System, ou sistema de biorritmo, e deixava a performance dos personagens variando conforme o estado mental deles. Sim, dava pra ficar estressado demais pra lutar. Imagina o Jotaro bufando de raiva e perdendo o ataque por isso? Era esquisito, mas fazia parte do charme da época. Os controles eram outro ponto curioso. A câmera era fixa na frente do personagem e só rolava aquele movimento lateral, pra esquerda e pra direita com transições de tela em certos pontos. A parte de baixo da tela mostrava o rosto dos personagens e o menu de ações, enquanto a parte de cima era dominada por diálogos. E olha que tinha bastante menu pra fuçar. Dava pra verificar objetos, conversar com NPCs, gerenciar o inventário.
com direito a equipar ou até destruir itens, e até usar cartas de tarô com o Avdol, que te dava previsões do tipo, esse item aqui vai te dar sorte. No combate, o jogo seguia o esquema de turnos clássicos, mas com um tempero JoJo. Além de atacar, o jogador podia usar falas inspiradas no mangá para mexer com o psicológico dos inimigos, ou para motivar seus aliados. E tinha mais, a opção cheque dava para destravar ações especiais como Guts, que era um ataque mais forte, ou Idea, que permitia recriar momentos do mangá e descobrir como vencer chefes com estratégias únicas. Era quase um quebra-cabeça de RPG misturado com um teatrinho da parte 3. Os protagonistas estavam todos lá, Jotaro, Joseph, Avdol, Kakyoin, Polnareff e até o Iggy, e cada um tinha seus status e HP únicos. E do outro lado, os inimigos também estavam em peso, com vários usuários de stands icônicos, Vanilla Ice, Pet Shop, Mariah, Darby, Midler. A variedade era grande, e o jogo fazia questão de dar HP pra quase todo mundo. Jill mesmo tinha 1000 de HP. E vale notar que nem todo mundo aparecia do jeito que a gente esperava. Alguns tinham mudanças visuais ou apareciam em contextos completamente diferentes. O que nos leva direto pro próximo ponto, as mudanças na história. O enredo desse jogo tomava várias liberdades criativas. Algumas pareciam limitadas pelo hardware, outras claramente foram feitas para dar uma dinâmica diferente pro jogo. Por exemplo, Joseph usa o Hermit Purple para se comunicar com o Jill pela TV em vários momentos, e não só uma vez como no mangá. E as TVs espalhadas por aí eram tipo um canal de contato direto com o vilão. Já a Annie, aquela garota fugitiva que viaja com eles no começo da parte 3, simplesmente foi deletada do jogo. Outros momentos icônicos foram reimaginados. O Tower of Grey aparece numa escola, na verdade na escola do próprio Jotaro, e o seu usuário Greyfly é o zelador da escola. O Naref é apresentado como um atendente de uma livraria japonesa, onde eles vão comprar um livro sobre o Jill e stands. E lembra do barco Forever? Pois é, aqui virou uma mansão no Japão mesmo, onde os caras enfrentam armadilhas bizarras antes sequer de sair do país. Outra mudança esquisita foi a forma como certos combates e eventos foram reordenados. A luta contra o Dark Blue Moon, por exemplo, rola dentro de um esgoto embaixo da tal mansão. Já o Rubber Soul aparece logo depois do Devil, assumindo a identidade dele em vez de passar pelo Kakyoin. Midler também tá diferente. Ela é uma aeromoça num avião rumo à Índia, e a alta sacerdotisa se transforma na maçaneta do banheiro. E como se não bastasse, o Lovers foi completamente redesenhado. Steely Dan nem aparece, e quem coloca o stand no Joseph é a própria Enya. Aliás, a luta dentro do cérebro conta com mais personagens do que o normal. Star Platinum e Magician's Head também entram na cabeça do velho. Outra cena hilária é quando Polnareff joga cartas com Darby e perde de propósito. O jogo te força a perder todos até que Jotaro em cena vence automaticamente. E acredite, não dá pra mudar isso, é tudo roteirizado. E mesmo Vanilla Ice tem uma morte diferente. Nada de sol acabando com ele. Ele pode ser enfraquecido com luz, mas ele precisa ser vencido na força bruta. Agora segura essa curiosidade. O jogo tem um sistema de moeda único, e não importa onde os personagens estejam, o dinheiro deles é sempre em dólar. Os membros da Fundação Speedwagon aparecem com mais frequência também e ajudam bastante, seja dando pistas ou até dinheiro. Isso se os heróis aceitarem sacrificar um dia de viagem para descansar. Outro detalhe que vale destacar, apesar da ausência de algumas cenas marcantes, tipo a do Star Platinum desenhando a mosca, o jogo tenta compensar isso com cutscenes e diálogos alternativos, onde Jill basicamente vira o vilão online, mandando mensagens pra galera tipo chefe de fase. E a cereja no bolo, o jogo traz confrontos contra vampiros e zumbis em masmorras, algo que era bem raro na parte 3 do mangá. A presença da técnica Ramon do Joseph foi completamente ignorada aqui. Se você é fã raiz e tava esperando aquele momento de Ramon, pode esquecer. Se aparecer o botão hypar pra você ao lado do comentário, eu espero que você aperte. Ou o stand do meu amigo Kid Bengala vai entrar no seu quarto por aquele vão, sabe, debaixo da porta, e vai violar suas cavidades anais. E você nem vai vê-lo porque você não é o usuário de stand, mas você sentirá uma tora dentro de você enquanto o stand grita ora, ora, ora. Então, aperte o hype nesse exato momento, bem devagarzinho. 全ての冒険が蘇るジョジョの奇妙な冒険 Capcom. Se a gente for cavar fundo nas origens dos games de JoJo, antes de All-Star Battle brilhar no PS3 e antes do Eyes of Heaven virar um queridinho de Arena 3D, existia um jogo que moldou tudo isso.
JoJo's Bizarre Adventure Heritage for the Future. Mas calma lá, a história desse jogo começa um pouco antes. Tudo teve início com JoJo's Venture, a primeira investida da Capcom no universo de Hirohiko Araki, que foi lançado em 1998. Esse jogo de luta chegou nos fliperamas com um visual estilizado, combos ágeis e uma proposta ousada, traduzir o conceito dos stands para um sistema de luta em tempo real. O resultado? Uma base sólida, mas claramente ainda em construção. Venture apresentava os personagens principais da parte 3, com a ausência de vários vilões. O elenco era enxuto, os modos de jogo eram limitados e o modo história era bem simples, quase sem ramificação nenhuma. Ainda assim, Venture já dava um gostinho do potencial. Cada personagem podia alternar entre o modo normal e o modo stand, o que mudava completamente a movimentação e os golpes. Dava pra bolar estratégias diferentes, ativando o stand para atacar de longe, defender com escudos, ou desativando o stand para focar na agilidade em combos mais secos. O problema é que a gameplay ainda era meio travada em certos momentos, com comandos que não respondiam tão bem quanto deveriam e uma sensação geral de que a Capcom ainda estava aprendendo a aplicar o universo de JoJo num jogo de luta competitivo. Era promissor, mas dava pra melhorar, e a Capcom sabia disso. Não demorou muito e veio a resposta: JoJo's Bizarre Adventure Heritage for the Future, uma atualização direta de JoJo's Venture, também lançada em 1988. E cara, essa sim virou referência, a começar pelo elenco que cresceu significativamente. Entraram personagens como Hal Horse, agora em dupla com Boingo, Pet Shop com sua movimentação aérea diferenciada e o insano Vanilla Ice. Essa expansão não foi só um número, mas também em variedades de estilo de combate, o que enriquecia demais a experiência. O gameplay foi refinado até o osso, comandos mais responsivos, animações mais fluidas e um polimento que fazia toda a diferença para quem curtia competir nos fliperamas. Os combates ficaram mais rápidos e a diferença entre lutar com ou sem stand ativado ficou mais estratégica. Jogadores experientes sabiam alternar entre os modos no tempo certo, aproveitando o melhor de cada estilo. Além disso, Heritage for the Future trouxe novidades como especiais novos, melhorias nos supers e mais recursos de defesa e contra-ataque, o que deixava as batalhas mais intensas e imprevisíveis. Era a Capcom mostrando que sabia como pegar um material estranho e bizarro e transformar em algo sólido e divertido. O modo história também recebeu um upgrade. Agora cada personagem seguia sua própria rota narrativa, com pequenos eventos que mudavam dependendo do seu desempenho nas lutas. Ainda era simples, perto dos padrões modernos, é claro, mas dava uma sensação de progressão. Personagens enfrentavam rivais específicos e desbloqueavam finais diferentes, o que estimulava o jogador a experimentar todo o elenco. Alguns até enfrentavam versões alternativas de Jill ou passavam por cenários exclusivos. E falando em cenário, vale dizer que os visuais eram bem fiéis ao mangá, com fundos coloridos, poses exageradas e até a narração japonesa reproduzindo os nomes dos golpes. Um toque que deixava tudo ainda mais JoJo. Só que o salto curioso da franquia veio mesmo quando o jogo foi adaptado para o primeiro PlayStation. Lançado com o nome JoJo's Bizarre Adventure, essa versão não foi só um simples port de Heritage for the Future, ela também mudou o foco completamente. Aqui o modo versus tradicional dos fliperamas foi deixado de lado a favor do chamado Superstore Mod, que mergulha o jogador na narrativa da parte 3. E quando eu digo mergulha, é literal. O jogo conta a história com uma sequência de painéis estáticos animados, dublagem japonesa e combates interativos que recriam eventos do mangá. Tem de tudo: interrogatórios, batalhas narradas, escolhas de rota e até minigames simples. É como jogar uma graphic novel interativa com combates no meio. Mas claro, esse foco na narrativa teve um custo. A versão do PlayStation 1 perdeu muita da fluidez dos fliperamas. Vários frames de animação foram cortados, os sprites ficaram menos detalhados e a resposta dos controles foi visivelmente reduzida. Era como se a Capcom tivesse dito que a história, toma história, mas você vai ter que abrir mão um pouco da gameplay. Pro fã que queria reviver Stardust Crusaders como uma experiência interativa, essa versão é uma joia rara, mas pro fã de jogos de luta, talvez deixe a desejar. Agora, uma das partes mais interessantes dessa história toda tá nas diferenças culturais e na censura das versões. Por exemplo, é Midler, que originalmente só aparecia no mangá com o rosto oculto, mas aqui ganhou um design completo com visual sensual, algo que dependendo da região poderia ter gerado censura. Já personagens como Rubber Soul foram suavizados em alguns momentos para evitar elementos grotescos demais, e nomes dos stands que faziam referência a músicas e bandas como Cream e Vanilla Ice passaram por ajustes sutis em algumas localizações, com o nome Vanilla Ice sendo censurado e sendo colocado Iced no lugar. E agora vem a pergunta de ouro: qual que é a melhor versão de todas? A resposta é direta: Heritage for the Future é o auge técnico e criativo dessa leva de jogos. Ela pega a base de Venture, adiciona novos personagens, refina o sistema de luta e melhora o modo história, entregando um jogo completo, equilibrado e divertido, tanto para jogar casualmente quanto para
competir. JoJo's Venture tem seu valor histórico, mas hoje funciona mais como um protótipo curioso do que foi o jogo completo. Já a versão de PlayStation é praticamente outra coisa, um game de história com elementos de luta, feito mais para quem ama a narrativa da parte 3 do que para quem quer competir ou treinar combos. Esse capítulo do legado de Jojo nos games é especial por um motivo simples. Ele conseguiu capturar o espírito excêntrico do mangá e transformar em algo jogável, estiloso e viciante, tudo isso sem trair a essência do Araki, com cada golpe, pose e frase de efeito sendo uma homenagem ao estilo único da obra. E mais importante, esses jogos mostraram que Jojo podia funcionar fora do papel, criando um novo público e mantendo a chama acesa até os consoles modernos. E sim, esse é o jogo de Jojo que mudou tudo e que ditou o futuro da franquia nos videogames. Só queria aproveitar aqui e perguntar, quais jogos de Jojo você já jogou? Comenta aí que eu quero saber. Jojo no Sekai o Kanzen 3D 化このジョルノ・ジョバーナには夢がある敵のスタンドを暴いて倒せジョジョの奇妙な冒険黄金の風カプコン Se você é fã de JoJo's Bizarre Adventure e nunca ouviu falar de JoJo's Bizarre Adventure para PlayStation 2, então se prepara, porque a gente tá prestes a mergulhar num capítulo esquecido, mas absolutamente incrível da história dos games de Jojo. Pra falar a verdade, esse é o meu jogo favorito de Jojo de todos. Lançado em 2002 pela Capcom, esse jogo é baseado em vento áureo e pela primeira vez trouxe o universo de Jojo em gloriosos gráficos 3D, usando uma tecnologia chamada Artiston, a mesma usada no game automodelista, uma tecnologia cel shading, para deixar com aquele visual estilizado parecendo quadrinhos. Ficou bem próximo da arte original do Araki. Imagina jogar com o Jono e o Butcherati parecendo que saíram direto do mangá. Esse era o nível de fidelidade visual que a Capcom entregou. E pra falar a verdade, não é tudo isso, mas pra época era bem impressionante. E ó, o jogo ia sair também na América e na Europa, mas misteriosamente foi cancelado sem explicação. Sumiu do ar igual o Diávolo tentando esconder sua identidade. Hoje ele é uma verdadeira relíquia para os colecionadores e fãs da franquia. A gameplay de JoJo's Bizarre Adventure é um verdadeiro festival de porradas. É um contra um com uma pegada estratégica. Cada luta funciona como uma boss fight, onde o jogador precisa estudar bem os padrões de ataque do inimigo para achar uma brecha certa e meter o golpe. Você tem aqueles ataques corpo a corpo, habilidades exclusivas de cada personagem e, claro, o uso de stands que transformam completamente o moveset. E não é só invocar e sair batendo não, hein? O uso do stand consome uma barra chamada de Stand Girl, e se ela zera, rola um Stand Break, que te deixa vulnerável até ela recarregar. Ou seja, quando isso acontece, você pode ser atacado por um stand e nem vai conseguir se defender. E ainda tem os incríveis Stand Shoots, que são tipo rajadas especiais, que se bem carregadas, podem até funcionar separadas do personagem, criando possibilidades absurdas de combo. Diferente de outros jogos da franquia, aqui recuperar a vida não é moleza, só dá pra fazer isso liberando os Secret Factors, que são tipo objetivos secretos que exigem mais habilidade e conhecimento da obra original. É importante dizer que esses Secret Factors já existiam em JoJo's Bizarre Adventure Heritage for the Future no PlayStation 1. Aliás, esses Secret Factors são um show à parte e fazem total diferença. Cada fase pode ter de 1 a 4 desses objetivos escondidos. E aqui vai o charme, você precisa jogar como se estivesse dentro do mangá. Só de seguir os eventos da história direitinho, você ativa esses fatores secretos e melhora tanto a barra de vida quanto a do stand. Alguns até desativam ataques do inimigo e, em casos raros, vencem a batalha automaticamente. Dá pra subir o nível do Secret Factor até o 10, e nesse ponto seu personagem fica com as barras de energia e de stand no dobro do tamanho. Mas tem um porém, muitos fatores exigem ser ativados em sequência certinha, tipo uma coreografia fiel ao enredo de Golden Wind, e tudo isso influencia diretamente o sistema de ranking, onde você junta até 200 JoJo Points em cada fase. 100 deles são só dos Secret Factors, e os outros 100 dependem da vida restante ao fim da luta. Aí entra a escala de ranks, do D até o cobiçado S. O jogo ainda traz 3 modos principais: o Super Story Mode, Another Story e Gallery Mode. No Super Story, você acompanha tudinho de Vento Áureo, do primeiro encontrão entre Jono e Butcherati até o embate final contra o Diávolo. São 22 capítulos recheados de cutscenes e momentos icônicos recriados com um capricho absurdo. Já o Another Story é tipo um modo extra que destrava depois de você zerar o Super Story. A diferença aqui é que você pode jogar com qualquer personagem disponível, mesmo que ele nem apareça na luta do mangá. Um adendo aqui, não é necessariamente todo personagem, você tem um limite de personagens para jogar em cada fase, não é tão bagunçado quanto parece. Mas ó, para liberar essas batalhas alternativas, tem que terminar cada luta do Super Story pelo
menos no rank B. E por último, mas não menos importante, tem o Gallery Mode, um museu digital que só libera depois que você vence ao menos uma luta. E quanto mais pontos você acumula, mais coisas você desbloqueia. Concept art, trilha sonora, dramas em áudio, ilustrações do Araki e até o Mono Viewer, com personagens às vezes que nem tão jogáveis. Tudo isso dentro do quarto do diabo no jogo. O elenco do jogo é uma aula de fanservice. Estão todos lá. Giorno Giovanna com seu Gold Experience e sua forma evoluída Gold Experience Requiem, Bruno Bucciarati com o insano Sticky Fingers, Misty e os carismáticos Sex Pistols, Narancia com seu destrutivo Aerosmith, Abakio com seu estratégico Moody Blues, e meu Deus, como ele é ruim nesse jogo, Fugo e o incontrolável Purple Haze, e Trish com a elegante Spice Girl. Até o lendário Jean-Pierre Polnareff aparece e na cadeira de rodas. Sim, a versão aleijadinha do nosso herói mantém o legado da parte 3 com seu Silver Chariot. E o detalhe que poucos comentam é que todos esses personagens têm uma dublagem japonesa oficial, com nomes que eram bem consagrados nos anos 2000. Um grande exemplo era Home Park, a dubladora do Edward Eric, que fazia o Giorno. Sim, o Giorno já teve voz de mulher. Isso tudo deixa o jogo mais próximo de uma experiência cinematográfica. É como se você estivesse jogando um anime interativo com gráficos de mangá. É claro que hoje fica trash, mas na época o pessoal sentia isso. E mesmo com o tempo passando, esse jogo ainda mantém um charme especial que nenhum outro de JoJo conseguiu replicar até hoje. Agora vamos falar sobre a parte mais frustrante de toda essa história: o cancelamento da versão ocidental. A Capcom chegou a planejar o lançamento nos Estados Unidos para o dia 24 de outubro de 2022 e uma versão europeia no inverno do mesmo ano. Tinha até material promocional pronto, só que do nada a empresa começou a adiar o jogo, e aí sumiu com ele. Nenhuma nota oficial, nenhuma explicação. Foi um cancelamento silencioso que deixou os fãs sem chão. Acredita-se que o principal motivo tenha sido o baixo interesse comercial no ocidente por JoJo na época, já que o anime / mangá de JoJo ainda não tinha explodido fora do Japão. E para piorar, a própria Capcom estava passando por mudanças internas pesadas nos anos 2000, o que pode ter selado o destino de JoJo's Bizarre Adventure. Desde então, o jogo ficou preso no Japão, com pouquíssimos fãs tendo acesso via importação e uma galera se virando em emuladores com tradução feita por fãs. Uma verdadeira joia perdida, que só começou a ganhar reconhecimento de uns anos pra cá. Aliás, se você quiser outras joias de JoJo, que são os mangás, tem links na descrição e no comentário fixado. JoJo の奇妙な冒険。 Imagine um jogo que pega toda a vibe dramática e exagerada do arco Phantom Blood de JoJo's Bizarre Adventure e transforma isso num beat'em up 3D recheado de cenas estilosas, combates malucos e muita, mas muita pose mesmo. Estamos falando de JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood para PlayStation 2, lançado no Japão no dia 26 de outubro de 2006, como parte das comemorações dos 20 anos da franquia JoJo's Bizarre Adventure. E olha, apesar de ser exclusivo do Japão e ter ficado um tanto esquecido no ocidente, assim como o jogo de Vento Áureo, esse jogo tem umas paradas muito interessantes e que vale muito a pena resgatar, porque nesse jogo tem muito Ramon, muito sangue e, é claro, Jill Brando querendo ser o ser supremo da existência. O jogo segue a estrutura clássica dos beat'em up em 3D, tipo que a gente viu em JoJo's Bizarre Adventure, Vento Áureo, mas com mudanças importantes, até porque lá não dava pra considerar um beat'em up, porque aqui o combate acontece dentro de áreas fechadas, só que diferente do jogo da parte 5, você pode ser atacado por múltiplos inimigos ao mesmo tempo. Isso dá uma pegada mais caótica e intensa pro jogo. Cada fase é como um capítulo da história original do mangá, e conforme você avança, os personagens jogáveis mudam. Às vezes você controla o Jonathan jovem, avança, outras vezes ele já tá todo bombado e treinando Ramon, e no final de cada luta, você recebe uma nota baseada em critérios como tempo, vida restante, combos, número de inimigos derrotados, poses e por aí vai. E sim, você ouviu certo. Poses influenciam na sua nota final. Se isso não é o mais JoJo possível, eu realmente não sei o que é. Falando em poses, o jogo leva isso bem a sério, especialmente para quem usa o Ramon. A mecânica gira em torno de uma barra de estamina que fica embaixo da vida, e essa barra determina o quanto de energia Ramon você tem para gastar. Quer soltar um golpe carregado? Usa estamina. Quer fazer um contra-ataque estiloso? Gasta estamina também. E para recuperar energia, você precisa ficar parado. Posando! Isso mesmo! Sim, no meio da treta, você precisa parar
A pra mandar uma pose estilosa, e isso só não recarrega sua barra, como pode melhorar atributos temporários, tipo força, defesa e até a velocidade. Ou seja, se você quiser jogar bem, vai ter que jogar bonito, literalmente. Ou isso simplesmente pode ser muito vergonha alheia. Agora segura essa, o jogo também tem uma mecânica chamada Awakening, que é tipo um modo super especial ativado quando a barra de calor do nosso personagem enche. Ela vai subindo conforme você bate e vai caindo conforme você apanha. Quando a barra fica no máximo, você pode soltar um golpe cinematográfico insano. E se o primeiro ataque conectar, o jogo entra numa cutscene cheia de efeitos. E aí começa um minigame maluco e você precisa girar o analógico o mais rápido possível para carregar outra barra. E se completar a barra, o personagem faz uma sequência de golpes absurdamente poderosa, com direito a efeitos brilhantes e muito drama. Mas se não girar rápido o suficiente, o ataque sai fraco. Ah, e detalhe, só quem usa Ramon e o Speedwagon com o martelão dele tem acesso ao Awakening. No quesito modos de jogo, o Story Mode, ou melhor, o modo história, é o coração da experiência. Ele segue o mangá com bastante fidelidade, alternando entre cenas estáticas com estilo de quadrinho e cutscenes totalmente renderizadas em 3D para os momentos mais importantes. Aproximadamente 70% do tempo de jogo é focado nessas cutscenes, então se prepara para mais história do que gameplay. Mas tem um detalhe muito maneiro, você pode vencer batalhas que o Jonathan perdeu no mangá, e o jogo te recompensa com cenas alternativas que explicam essas mudanças na história. Além disso, dá para rejogar qualquer capítulo já vencido direto no menu principal, ideal para quem curte caçar um Rank S ou testar personagens diferentes nas lutas. Mas não para por aí, o jogo tem um modo chamado Museu, muito parecido com o modo Galeria que tem no jogo da parte 5. Ele é tipo uma central de extras. Nele você acessa o Profile Mod com descrições dos personagens e o Theater Mod para rever todas as cutscenes. E aí vem a cereja do bolo. 3 modos secretos que só desbloqueiam depois de você zerar o jogo. Tem o Extra Battle Mode com lutas inéditas fora da história canônica, o modo Cavaleiros dos 77 Anéis, onde você enfrenta uma hora de 77 zumbis em sequência, e sim, isso existe mesmo, e o Jill Mode, que é basicamente a campanha do ponto de vista do Jill. Nesse modo, ele enfrenta personagens diferentes, ganha lutas próprias, como enfrentar o Doob e o Adams ao mesmo tempo, e infelizmente, sem cutscenes. Mas o conteúdo extra já é um baita presente pros fãs, e já dá um pau no jogo da Capcom, da parte 5. E claro, não dá pra falar desse jogo sem mencionar os personagens. Ele traz praticamente todo mundo do arco Phantom Blood, até personagens menores e versões alternativas do Jonathan, em momentos diferentes da história. Jonathan de terno, sem camisa, com lança, treinando, ferido, em lua de mel, tem de tudo. Além dele, temos Zeppeli, Speedwagon com martelo, Dyer, Straitzu, Tom Petty e vários outros. Cada personagem tem seu próprio estilo de luta e ataques únicos, só que infelizmente não tem um modo livre onde você pode escolher qualquer personagem para sair na porrada como quiser. A escolha de quem você controla depende do modo e da fase. As fases seguem direitinho os momentos do mangá, são 26 no total, incluindo coisas como o Jill Invasor, a Batalha de Oak Street, o Último Ramon e vários outros. Cada uma recria momentos chaves da trama original, com ambientações bem detalhadas para a época. E sim, rola até a clássica cena que o Dyer é congelado e explodido. Além disso, tem versões alternativas de algumas fases, como a do Último Ramon, que só aparecem em modos específicos. Essa variedade ajuda a manter o jogo dinâmico e respeitoso com a obra original. E nas artes promocionais do jogo, a gente vê o carinho que a Bandai Namco teve. Afinal, foi ela que produziu o jogo com muito carinho. Pôsteres, capas, ilustrações, revistas V-Jump recheadas de material exclusivo e até disco bônus com conteúdo especial de pré-venda, incluindo um mini documentário de 30 minutos sobre Hirohiko Araki. Para um jogo exclusivo do Japão, esse carinho todo mostra que ele foi feito com paixão, vocês não acham? Então o que eu digo para vocês, JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood pro PlayStation 2 pode não ser perfeito, pode ter ficado preso no tempo e nunca ter saído oficialmente do Japão, mas com certeza é uma pérola rara que qualquer fã da franquia iria gostar ao menos de conhecer. Um jogo que respeita a origem da história, coloca fãs no controle dos momentos mais marcantes do arco e ainda traz um monte de conteúdo bônus que deixa tudo mais completo. Se você curte JoJo, especialmente o arco de Jonathan Joestar, esse game é quase uma viagem no tempo, para um lugar onde o Ramon ainda era o ápice do poder e onde tudo começou com um cachorro, uma máscara de pedra e um vilão que só queria ser Jill! これが最後だ。このオールスターバトルだ。お前との対戦を希望したい。これで歌教員の魂を取り戻す。かかってこい、翔太郎！
俺はゲームの天才だ。負けるはずはない。ゲームの達人は人生の達人。この式でダメージを受けてたまるか。やっつけてやるぞダービー。やかましい。ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル。JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle é aquele tipo de jogo que não tenta agradar todo mundo. Ele tenta agradar só os fãs de JoJo mesmo. E faz isso com uma paixão absurda. Lançado em 2013 exclusivamente pro PlayStation 3, esse foi o primeiro jogo a reunir personagens de todas as partes do mangá, da parte 1 até a parte 8, inclusive os protagonistas, vilões e até uns coadjuvantes bem aleatórios. Desenvolvido pela CyberConnect 2, a mesma empresa responsável pela série Naruto Ultimate Ninja Storm, o jogo foi criado como uma homenagem aos 25 anos da franquia JoJo e teve sua primeira aparição no mesmo evento em que o anime foi anunciado. Mas o que mais chamou a atenção desde o início foi o visual. Os caras criaram uma tecnologia de sombreamento chamada JoJo Shading Requiem, feita do zero para simular o traço maluco e artístico do Hirohiko Araki. E esse nome Requiem não é só firula não. A primeira versão do sistema foi descartada porque não atingiu o estilo desejado. Então eles resetaram tudo e refizeram melhor, como um verdadeiro stand evoluído. O gameplay é no estilo de luta 2.5D. Personagens em 3D com movimentos num plano lateral, mas com bastante liberdade nas animações. A jogabilidade tem 5 botões básicos: ataque leve, médio, forte, esquiva e botão de estilo, além de um botão só para provocação, porque em JoJo é mais importante ser estiloso do que ganhar. O que realmente diferencia All-Star Battle de outros jogos de luta é a variedade de estilos de combate. Você tem o Ramon, usado por personagens como Jonathan e Joseph, vampiros, como é no caso do Jill, e os Homens dos Pilares, usuários de stand, no caso a maioria dos personagens, montados como Johnny Gyro e até Ikuro Hashizawa, do mangá Bao, que é outra obra do Araki, que aparece como um personagem convidado na verdade. Cada estilo tem suas regras próprias. Usuários de Ramon precisam carregar energia para amplificar seus ataques. Vampiros se regeneram. Montados podem lutar em cima de seus cavalos com estratégias únicas. E os usuários de stand podem alternar livremente entre lutar com ou sem o stand ativado, o que muda completamente o moveset deles. É como se cada personagem fosse uma engine própria dentro do jogo. Além disso, o jogo tem 3 barras principais na tela: a de vida, a de defesa, que até pode se quebrar com muita pressão, e a Hurt Hit God, que funciona como uma barra de especial. Com a barra cheia, você pode usar um Hit Hurt Attack, que é o golpe especial mais simples, mas que já é cheio de estilo. Com 2 barras, você libera o Great Hit Attack. Aí é aquele espetáculo cinematográfico que parece ter saído direto de um anime, e dependendo do personagem, ainda tem barras personalizadas. O Mista, por exemplo, tem uma contagem de balas limitada e precisa recarregar. O Put tem um sistema inteiro de evolução, com Green Baby indo de White Snake para Simon e depois para Made in Heaven. Se o tempo de batalha durar o suficiente, o Johnny precisa ativar o Golden Spin com o seu cavalo e carregar as unhas para conseguir soltar os golpes do Tusk Ato 4. E o Joseph da parte 2 consegue ativar o clássico: a próxima frase que você vai dizer é que dá um bônus de dano para os ataques Ramon dele. Ou seja, o jogo não só coloca o personagem ali, ele traduz os poderes do mangá para jogabilidade com fidelidade absurda. O elenco do All-Star Battle original já era insano pra época. A gente tá falando de mais de 40 personagens jogáveis na versão base, indo de Jonathan, Joestar, até Josuke Higashikata da parte 8, ou como a gente chama aqui no canal, o Dentin. A parte 7, inclusive, foi a primeira vez que personagens como Gyro e Johnny apareceram jogáveis num game de JoJo, e teve DLC também. Claro, o Yoshikage Kira, com a aparência de Kosako, era um bônus de pré-venda, mas depois foi liberado pra todos. Outros personagens também vieram como extras, incluindo a Lisa, Shigeki Oyangu, o nosso Shigeti e o Ikuro de Bao. E não era só quantidade, mas qualidade também. Cada personagem tem dublagem, poses, frases icônicas e golpes que recriam cenas específicas do mangá. Isso sem falar nos assistentes que aparecem no modo campanha, servindo como suporte ou atrapalhando sua luta, como se fosse uma batalha de stands invisíveis rolando por fora. O nível de detalhe é tão grande que tem até interações especiais quando certos personagens se enfrentam, tipo Joseph fazendo piada com o Caesar ou com o Jill humilhando o Jotaro. Falando nos modos, o jogo tinha bastante coisa para quem queria explorar além do Versus. O modo história apresentava lutas baseadas nas partes do mangá, mas com um sistema de missões e modificadores de batalha, tipo lutar com veneno, vento forte ou bônus aleatórios. Era bem estranho, mas servia para dar variedade. Já o modo campanha trazia desafios online que rendiam moedas para desbloquear trajes, poses e painéis do mangá na galeria. Tinha um arcade para quem só queria subir a torre de oponentes, e o Versus local,
E a cereja do bolo, pelo menos na época, foi a Good Experience Box, uma edição de colecionador que vinha com uma miniatura do Jotaro e do Star Platinum, a trilha sonora em CD no formato de disco do White Snake e uma placa dourada com o Jono e o Good Experience. E até tinha uma embalagem acrílica insana. Era coisa de colecionador mesmo, tudo com aquele clima dramático de Jojo. Tipo, você não tá comprando um jogo, você tá herdando o legado ancestral da bizarrice. Só que nem tudo são rosas. Apesar de todo o carinho da CyberConnect 2, o jogo teve algumas críticas na época do lançamento. A primeira foi a velocidade do jogo. Como ele rodava a 30 quadros por segundo, alguns jogadores mais competitivos sentiram que ele era meio lento. A segunda foi o sistema de monetização no modo campanha, que usava um esquema de energia que recarregava com tempo ou com dinheiro real. Tipo jogo mobile, sabe? Isso pegou super mal. E depois eles acabaram removendo o sistema por completo. Mesmo assim, o jogo vendeu bem e se tornou uma referência dentro dos games de Jojo. Até porque antes dele, a gente só tinha tido jogos como Heritage for the Future, Phantom Blood de PlayStation 2, o Vento Áureo de PlayStation 2 também, que nunca saiu do Japão. All Star Battle foi o primeiro a abraçar a franquia inteira de verdade, com todos os stands, poses, frases, músicas e memes que a gente ama. Com o tempo, o jogo foi saindo de cena. Em 2018, ele foi removido da PSN europeia. Em 2022, desapareceu das lojas digitais do Japão e nas Américas também. Resultado, só quem tinha comprado antes conseguiu manter o console. Quem perdeu, ficou sem, a menos que comprasse uma versão física. O online foi desativado e o jogo virou uma relíquia do PlayStation 3. Mas foi aí que entrou o All Star Battle War, o remaster que chegou em 2022 para consoles modernos com tudo atualizado. Mas a gente vai falar dele no futuro. No fim das contas, All Star Battle é mais que um jogo de luta. Ele é um museu interativo de JoJo's Bizarre Adventure. Cada lutador, cada golpe, cada provocação foi pensada com carinho para fazer o fã vibrar. Seja você do time dos usuários de Ramon ou dos stands, tem algo ali para você se sentir dentro do mangá. O jogo original de PlayStation 3 pode ter suas limitações, mas ele foi um marco. Ele mostrou que dava sim para transformar Jojo em um jogo de luta de respeito, sem perder a essência. Esse jogo meio que marcou o renascimento dos jogos de Jojo na época. Se existe um jogo que tentou estabelecer um multiverso para Jojo, esse jogo é JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven. Lançado inicialmente no Japão em 2015 e chegando ao ocidente no ano seguinte, esse título foi desenvolvido pela CyberConnect 2, a mesma desenvolvedora de JoJo All Star Battle. E aqui eles fizeram jus ao caos estiloso que é JoJo's Bizarre Adventure. Diferente do antecessor All Star Battle, que era um jogo de luta 1 contra 1 mais tradicional, Eyes of Heaven mergulha de cabeça num sistema de batalhas em dupla, com arenas tridimensionais e uma mecânica mais voltada para ação do que pro combate técnico. E o mais louco de tudo, a história original foi supervisionada por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Hirohiko Araki, colocando personagens de todas as partes no confronto que desafia o espaço, o tempo e a lógica. O negócio é tão doido que dá até para colocar Jonathan e Johnny lado a lado enfrentando Jill de outra dimensão, enquanto Joseph grita alguma besteira do lado. O elenco do jogo é um verdadeiro desfile de moda do universo de JoJo, com 52 personagens jogáveis, ou 53 se você tiver o bônus da primeira edição. Do Ramon até os stands de JoJolion, cada lutador aqui representa não só um estilo de gameplay único, mas também uma fatia do legado da série. E falando em estilo, o nome da mecânica principal já entrega tudo: Stylish Tag JoJo Action. O jogador escolhe dois personagens, sendo um controlado por você e outro pelo seu parceiro, seja IA ou outro jogador online, e parte para pancadarias em dupla dentro de arenas enormes e cheias de Jin Kicks, geralmente colocados como interações no cenário. Mas olha,
Olha, é importante dizer, apesar de ter multiplayer online para 4 pessoas, não tem modo versus local. O que, convenhamos, é uma vacilada enorme. Todos que criticam Eyes of Heaven criticam por isso, e eu acho que nem o fanservice de poder colocar duplas como Gyro e Josuke, Bruno e Stromheim, e até versões diferentes do mesmo personagem, compensa essa falta do jogo. O sistema de batalha é complexo até dizer chega, mas ao mesmo tempo é muito acessível. Cada personagem tem 3 barras de vida, que vão quebrando conforme o combate rola, e só depois que a última se esgota, o lutador é retirado da luta. Além dos golpes básicos, há ataques poderosos, investidas, habilidades especiais com cooldown e até um golpe chamado takedown, que é impossível de defender se encaixado na hora certa. Existe uma mecânica de quick step, que permite que você desvie dos ataques com estilo, e ainda tem o homing dash, uma investida rápida para grudar no inimigo e começar um combo. E se tudo der certo, segura o flash burst, uma explosão roxa que interrompe qualquer combo inimigo, jogando todo mundo pra longe e dando aquele respiro. Agora, cada personagem também tem seu style action, uma habilidade única que define o jeitão dele na luta. Pode ser algo simples, como o Koichi invocando os estágios de evolução do Echoes, ou algo mais insano, como o Jono ativando o poder do Gold Experience Requiem por um curto período. Essas ações adicionam uma camada estratégica ao combate, porque saber quando ativar sua habilidade pode ser a diferença entre sair vitorioso ou tomar uma surra fenomenal. E se você curte estratégia, precisa prestar atenção na barra de estamina, que regula quase tudo: pular, esquivar, correr, usar habilidade, tudo consome energia. Então não adianta sair feito louco que nem o Polnareff na voadora. Se gastar tudo, vai ficar sem reação bem na hora que mais precisa. Mas o grande charme de Eyes of Heaven tá no modo história, que joga um manual de física no lixo e entrega um enredo digno de uma saga épica. Imagina se lá no final de Stardust Crusaders, Jotaro tivesse perdido. Tipo, de verdade mesmo. Nada de Ora Ora a Salvador, nada de relógio quebrado, nada de virar o jogo. Agora imagina que nesse cenário, Jill tivesse a liberdade total para correr atrás do seu plano de alcançar o paraíso, aquele que ele murmurava nas sombras. É exatamente daí que parte Eyes of Heaven, o jogo que mais parece uma viagem alucinante entre as realidades paralelas do que um simples fanservice de luta. Nesse universo alternativo, Jill coleta todas as almas de 36 pecadores com a ajuda de Enrico Pucci, que finalmente transforma seu stand no famigerado The War Over Heaven, uma versão divina, completamente quebrada, capaz de reescrever a realidade com um único toque. É o tipo de poder que faria até o Gold Experience Requiem e o Tusk Ato 4 suarem frio. Com essa nova força, ele molda o mundo inteiro em um oceano sem fim, uma espécie de realidade vazia, onde só ele reina. Só que aí entra em cena ninguém mais, ninguém menos que Funny Valentine. O presidente aparece nesse universo tentando fugir da rotação infinita do Johnny Joestar e acaba cruzando o caminho do novo Jill. E o vampiro não perde tempo, remove a maldição do cara usando seu stand divino e, em troca, recebe informações valiosas sobre o cadáver santo e os infinitos mundos paralelos. Jill percebe que o mundo original, aquele de onde tudo começou, ainda tá lá, intocável, e decide que precisa dominá-lo também. Aí começa o verdadeiro caos. Ele viaja por essas realidades, ressuscita seguidores antigos, recruta novos aliados e inicia uma espécie de guerra multiversal contra os Joestar. A história de Eyes of Heaven é isso, JoJo em escala cósmica, onde cada personagem se vê cara a cara com versões distorcidas da própria realidade. Tudo isso sob a sombra do Jill mais poderoso que já existiu. Durante as lutas da campanha, você pode usar o Dual Hit Gold, uma barra compartilhada entre 2 personagens do time, que quando cheia, permite ativar ataques combinados insanos. Com um pouquinho da barra, você ativa o Dual Combo, onde 2 personagens ganham um boost de status e podem encher outra barrinha para ativar o Dual Combo Finish, um golpe cinematográfico digno de final de episódio. Já com 3 sessões cheias, você pode liberar o Dual Hit Attack, uma animação mais absurda com falas personalizadas entre os personagens. É puro fanservice embalado em explosões e frases de efeito, do jeitinho que a gente ama em JoJo. O jogo ainda conta com diversos estágios baseados em locais clássicos da franquia, como o Cairo de Stardust Crusaders, o Coliseu de Vento Áureo, Moriô e até a penitenciária de Stone Ocean. Cada cenário tem suas peculiaridades, desde armadilhas no chão até objetos interativos, que podem ser usados como armas improvisadas, sem falar nos power-ups aleatórios, que te dão bônus temporários ou recarregam suas habilidades, criando momentos caóticos e imprevisíveis durante as lutas. E apesar de não ter modo versus local, o jogo ainda entrega uma campanha extensa, missões extras, galerias de arte, troféus e até conteúdos removidos da versão final, como personagens e roupas cortadas que só foram descobertos via datamine. Eyes of Heaven pode até não ser o jogo de luta mais técnico ou competitivo, mas é inegável o carinho que ele tem pelos
fãs. Ele junta décadas de conteúdo de Jojo, coloca todo mundo pra interagir em situações que só o multiverso permitiria, e ainda entrega uma história insana que poderia muito bem ser um spin-off canônico. Pra quem é fã da série, é uma experiência imperdível, cheia de referências, diálogos icônicos e possibilidades que jamais existiram em outro lugar. Afinal, mesmo que as correntes do destino possam prendê-lo, embora você esteja fadado a lutar, saiba que um coração nobre é forte como um diamante e livre como o vento dourado no céu. Mesmo que você seja aprisionado em um mar de pedras, você pode continuar caminhando em direção à luz. Há sempre uma bênção à espreita. Há tantos sinais para guiá-lo quanto estrelas no céu. O destino pode até prender, mas com um coração nobre e a bizarrice do universo de Jojo do seu lado, sempre dá para seguir em frente. E Eyes of Heaven é sobre isso, celebrar a liberdade, a loucura e o legado eterno de Jojo's Bizarre Adventure.見せてやろうザ・ワールドの力を魂をかけようこの時を長年待ったぜグレートですよこいつは私じゃないぞ味も見ておこうこのジョルノ・ジョバーナには夢があるこっちから攻撃だぜあんたを始末する今Se você achava que a franquia Jojo já tinha invadido tudo quanto é canto, dos mangás aos action figures, dos memes à cultura pop, é porque você ainda não conhecia Jojo's Bizarre Adventure Last Survivor. Lançado em 18 de dezembro de 2019, exclusivamente para os arcades japoneses, ou seja, máquinas de fliperama, esse jogo chegou com a proposta ousada de transformar os personagens mais icônicos do universo de Hirohiko Araki em lutadores de um Battle Royale insano. Isso mesmo, um Fortnite de Jojo. Ao invés de socar capangas genéricos ou desvendar tramas sobrenaturais, aqui o objetivo é simples e direto: sobreviver. Desenvolvido pela empresa Historia e publicado pela Bandai Namco Amusement, o jogo suporta até 30 jogadores por partida e mistura pancadaria frenética com uma pitada generosa de estratégia. Tudo isso com visuais e referências que só Jojo sabe entregar. Agora imagina o caos: Jotaro de um lado com o Star Platinum pronto pra dar um Wororora, e do outro lado Risotto Nero usando Metallica jogando lâminas em você. Isso porque Last Survivor não se limita a um arco só. Ele puxa personagens de Battle Tennis até Steel Ball Run, permitindo batalhas que seriam completamente impossíveis na história original. E o mais legal é que cada personagem tem seu próprio conjunto de habilidades, ataques e uma barra chamada Spirit Go, que funciona como uma estamina do stand. Quando essa barra zera, você fica vulnerável e pode virar suco rapidinho. Os comandos são divididos entre dois controles físicos da máquina, um stick com botões à esquerda e outro stick de câmera, botões de ataque e um touchscreen no menu. É uma experiência arcade hardcore, tanto na jogabilidade quanto na ambientação. Antes de cada partida, você escolhe seu personagem e o local de partida no mapa, que é dividido em zonas. Se não escolher, o jogo te joga no meio do mapa aleatoriamente conforme o tempo passa. A área jogável vai encolhendo, forçando os jogadores a se enfrentarem, igual nos jogos de Battle Royale que você já conhece. Só que aqui, o diferencial tá no detalhe: o som. Toda ação gera uma onomatopeia visível no mapa, tipo usar ou os bang nos quadrinhos. O que significa que se você fazer muito barulho, outros jogadores vão saber exatamente onde você tá. E sim, dá pra se esgueirar agachado pra tentar surpreender o inimigo, mas vai com calma, porque até isso pode te denunciar se você não for esperto. A quantidade de personagens jogáveis em Last Survivor cresceu bastante desde o lançamento. Começou com só 5 nomes: Jotaro, Kakyoin, Koichi, Mista e Butcherati, mas hoje já são 27 no total, incluindo nomes como Jill, Josuke, Rohan, Giorno, Jolene, Diavolo, Risotto Nero, Weather Report. Recentemente foi anunciado que Gyro Zeppeli vai chegar no jogo, mas antes disso vem o personagem Padre Pucci com White Snake. Cada personagem tem habilidades únicas, golpes especiais e um ataque final que pode virar o jogo se usado no momento certo. Alguns usam Ramon, no caso apenas 2 personagens até agora. Outros têm stand de longo alcance que podem ser controlados à distância, e há quem use cartas escondidas no mapa para ganhar vantagem, tipo as vermelhas que curam, as azuis que dão escudo e as verdes que revelam inimigos
inimigos atrás das paredes. É um verdadeiro xadrez de alto risco com o estilo JoJo de ser. Os mapas também são um show à parte. O primeiro cenário foi a cidade de Morio, com 6 áreas distintas, como a loja Olson, a Pedra do Ângelo e até a estação de trem. Depois veio a cidade do Cairo, que é mais compacto e inclui o relógio gigante e a mansão do Jill. Aí veio a prisão agrícola de Green Dolphin Street, com os celeiros dos discos de stand do Padre Pucci. O Coliseu de Roma foi recriado em detalhes mais recentemente. A cidade de Veneza é inspirada no arco de Vento Áureo e também na parte 2. Cada marca tem pontos marcantes que impactam diretamente a estratégia e a movimentação, além de serem um prato cheio para fãs da série reconhecerem e pirarem nas referências. E falando em atualizações, Last Survivor não ficou parado no tempo. Desde março de 2020 até 2025, vários personagens foram sendo adicionados gradualmente. Esse processo manteve o jogo vivo por anos, garantindo que os fãs sempre tivessem um motivo novo para voltar e jogar mais uma rodada. Além disso, os visuais, as vozes e efeitos foram mantidos com fidelidade absurda. As dublagens oficiais estão presentes e os ataques têm a mesma coreografia e impacto de cenas do anime. Apesar de ser um jogo exclusivo das máquinas de fliperama japonesas, o interesse por Last Survivor cresceu até fora do Japão, principalmente porque os fãs de JoJo são bem dedicados. Muitos chegaram a importar as máquinas ou torceram por um porte de console, o que infelizmente nunca aconteceu, mas isso não impediu que surgissem vídeos de gameplays, análises, traduções no menus e até guias em inglês feitos por fãs. É aquela parada clássica de JoJo. Se o conteúdo é bom, a comunidade dá um jeito de espalhar pro mundo, e com Last Survivor não foi diferente. Ele virou uma peça de culto, quase um item lendário entre os fãs hardcore que queriam ver seus personagens favoritos duelando em batalhas que misturam estratégia, reflexo e puro caos criativo. Mas uma coisa que quase ninguém sabe é que Last Survivor foi vazado na internet há um tempo atrás. Tudo começou quando uma máquina de arcade quebrou. Nesse processo, tiraram um software de dentro da máquina e acabaram portando pro PC. Foi assim que eu consegui jogar JoJo Last Survivor várias vezes. Por fim, JoJo's Bizarre Adventure Last Survivor vai continuar sendo lembrado como uma das experiências mais insanas, criativas e inusitadas que a franquia já ofereceu. Um jogo que mistura o melhor dos Battle Royales modernos com o carisma, os poderes surreais e o drama exagerado que só JoJo entrega. No fim das contas, mesmo que você nunca tenha jogado, o simples fato dele ter existido já é bizarro o suficiente para merecer o nome que carrega. Um verdadeiro sobrevivente no campo de batalha dos games de anime, que mostrou que sim, até uma arena de arcade pode fazer a bizarrice vencer. 歴代ジョジョが集結？やれやれって感じだわ。ジョジョの奇妙な冒険が対戦格闘アクションで登場。華麗にスタイリッシュにド派手なバトルが楽しめるわ。覚悟はいいか、俺はできてる。知れ者がにょっエコーシャボン玉だ。世代も時をも超えた信念の数々、総勢50もの個性あふれるキャラクターが続々参戦。伝われアモン。罰の時間だ。流し込む。よくも惨殺処刑だ。チャリオッツ。夢のバトルがついに開幕。己の覚悟を見せつけろ。全て超えてやる。そのまま眠りな。てめえ全力で打ちかますぞ。ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R 登場。バンダイナムコ JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle War é mais do que só um remaster. Ele é o retorno glorioso de um dos jogos de luta mais estilosos e carregados de fanservice que o universo dos games de anime já viu. Lançado em setembro de 2022, All-Star Battle War chegou não só trazendo uma repaginada gráfica absurda, mas também uma jogabilidade refinada que transforma a pancadaria entre stands em um verdadeiro espetáculo de luz, som e referências bizarras. Desenvolvido pela CyberConnect 2 e publicado pela Bandai Namco, o jogo chegou em praticamente todas as plataformas modernas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e X, Nintendo Switch e PC via Steam. Com versões física e digital, ele ainda ganhou edições especiais recheadas de bônus, como skin temáticas e até uma estátua exclusiva da Jolene. E tudo isso embalado pela tagline: todos os JoJos unidos, lutando pelo seu destino, que já diz a que veio: juntar gerações e colocar heróis e vilões de todas as partes da obra para sair
sair no soco com estilo. Uma das maiores mudanças de All-Star Battle War em relação ao jogo original de 2013 é a estética visual. Se antes o foco era nos traços do mangá, agora a inspiração vem diretamente do anime, e isso muda tudo. As cores, os detalhes dos modelos, os efeitos das técnicas, tudo foi ajustado para refletir com mais fidelidade as versões animadas dos personagens, principalmente das partes 1 a 6, que na época eram as únicas a estar animadas. Isso inclui também a presença dos dubladores originais do anime, o que torna a experiência ainda mais imersiva. Os fãs que já tinham decorado as vozes do Jotaro ou do Jill podem ficar tranquilos, eles estão aqui, do jeitinho que você lembra. A nova direção de arte também trouxe mudanças nos estágios, que agora estão mais vivos, dinâmicos e com aquele toque dramático que só Jojo sabe fazer. E claro, um jogo de luta não só se sustenta de verdade com uma jogabilidade sólida. Em All-Star Battle War, a pancadaria ficou ainda mais precisa e divertida. O jogo roda a 60 FPS nas principais plataformas, com exceção do Switch, né? Console de bosta, que fica nos 30 FPS. E teve melhorias importantes na movimentação, respostas dos comandos e na fluidez dos combates. A grande novidade aqui é o sistema de assistência, onde você pode chamar outro personagem durante a luta, emendar combos ou quebrar sequências do oponente. Tem assistências ofensivas, defensivas e cada personagem oferece uma abordagem única. Isso traz uma camada de estratégia nova e deixa cada partida mais imprevisível. Outro destaque é o Stylish Guard, uma espécie de contra-ataque que exige leitura precisa do inimigo, mas quando acerta, é lindo ver. O jogo ainda recebeu ajustes técnicos como hit stop, buffers de comando e melhorias na velocidade do ataque, deixando tudo mais ágil e tático. O elenco é um verdadeiro presente para qualquer fã de Jojo. All-Star Battle War reúne mais de 50 lutadores, cobrindo todas as partes da franquia, desde Phantom Blood até JoJolion. É claro, do mesmo jeito que a versão original de 2013. E não, em 2022, Jojo Lands, pelo menos naquela época, ainda não havia sido lançado. E se você acha que isso é tudo, ainda teve 2 Season Passes que trouxe 7 personagens a mais. O leque de personagens é tão grande e diversificado que cada partida parece um crossover dos sonhos. Falando nos modos de jogo, All-Star Battle War traz conteúdo de sobra. Tem o modo All-Star Battle com desafios baseados nos eventos do mangá, o modo arcade com batalhas em sequência, versus prática online com partidas ranqueadas e casuais, e também tem aquele conteúdo extra de sempre muito legal no modo Jojo Glossary, que é mais um museu interativo recheado de informações sobre os personagens, stands e eventos marcantes da época. O jogo também tentou entrar numa cena competitiva, tendo eventos valendo premiações na Anime Expo e na Evo, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, ele não se deu tão bem assim no competitivo não. A parte técnica do jogo também teve um cuidado especial. Além das melhorias gráficas e na taxa de quadros, a equipe implementou um novo sistema de comandos que simplifica a execução de golpes especiais. Agora mesmo quem não é um expert em jogos de luta pode soltar um Great Hit Attack com estilo. E falando nisso, esse tipo de ataque recebeu ajustes de dano conforme a quantidade de barras carregadas, indo de 100% até 150% de poder. O custo dos movimentos estilo Ramon também foi alterado, forçando uma gestão mais estratégica da barra de energia. All-Star Battle War também abraçou a nova geração com compatibilidade em várias plataformas, incluindo um crossplay entre consoles da mesma família. E mesmo com tantos ajustes, o jogo ainda carrega aquela essência exagerada que só Jojo consegue entregar. Poses dramáticas, dublagens teatrais, trilha sonora empolgante e uma interface que mais parece uma exposição de arte moderna. A atenção aos detalhes vai desde os gritos de ataque até as animações finais de cada personagem. E por mais que o modo online ainda tenha algumas limitações, especialmente na questão de rollback netcode, que faz falta para quem quer jogar competitivo, o jogo se mantém sólido e divertido mesmo nas partidas casuais. Inclusive, com as atualizações e DLCs, ele recebeu um bom suporte até por um tempo, e infelizmente não estamos tendo mais DLCs. No fim das contas, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle War é um presente para quem ama a franquia, seja pela quantidade absurda de personagens, pela fidelidade ao material original ou pelo carinho com que tudo foi produzido. Esse jogo consegue unir gerações de fãs em um único campo de batalha. Ele pode não ser um jogo de luta mais técnico do mundo, mas compensa com estilo, carisma e fanservice em níveis bizarros. E é aquele tipo de jogo que, mesmo com seus deslizes, você volta a jogar só pra ver o Jotaro soltando um ora-ora em cima do Kira, ou pra testar aquele visual alternativo do Jono. Se tivesse mais conteúdo ainda chegando, incluindo novos personagens e balanceamentos, All-Star Battle War ainda teria muita lenha pra queimar. E esse remaster de fato revitalizou o jogo de 2013.
Mas pra você que chegou até aqui, eu deixo um presente. Eu fiz meus primeiros 100 mil reais com o YouTube e aqui na descrição desse vídeo tem um vídeo explicando o passo a passo de como você consegue entrar hoje no YouTube totalmente do zero, sem precisar investir R$1 e conseguir muitas visualizações, além de faturar bastante. Então clica no primeiro link da descrição e assiste ao vídeo logo, porque não vai ficar no ar por muito tempo. A gente vai ter mais um vídeo sobre os games de Jojo, mas dessa vez os jogos obscuros, onde eu vou falar sobre os jogos mobile, os fangames e até mesmo os jogos de Roblox. Já me diz aí, qual jogo de Jojo não oficial você já jogou? Do lado direito tem um vídeo sobre os stands fortes com usuários fracos, e do outro, um vídeo sobre as mortes mais tristes de Jojo. Escolhe um dos dois, você escolhe o seu destino.